Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta milhões de brasileiros e pessoas ao longo do mundo. E é uma doença que ainda traz tabus, e nós vamos falar então da obesidade. A obesidade ela vai além das questões estéticas. É uma doença considerada crônica, complexa e multifatorial, e que requer atenção, cuidado e informações. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Dr. Paulo Nassif. É uma honra recebê-lo hoje aqui. E eu gostaria de pedir para o doutor começar se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigado, Célia. O privilégio é meu de estar aqui com vocês. É um lugar aqui que eu gosto muito de estar. E é muito bom falar sobre essa doença, a obesidade, né? A minha formação é em cirurgia do aparelho digestivo e uma das atuações dentro da cirurgia do aparelho digestivo é a cirurgia bariátrica, que tem toda as suas particularidades, né? É uma doença que envolve quase que todo o organismo e a gente precisa cuidar disso, sempre atento ao que você disse, que vai muito além só de peso, só de obesidade, vai muito além do abdômen, é um complexo, não é? Então, assim, é uma situação que a gente tem que estudar todo o organismo. E doutor, né, puxando esse gancho, o que caracteriza a obesidade como uma doença? Por que ela vai além das questões estéticas? Bom, primeiro, a obesidade é quando o corpo tem um aumento de peso e, na maioria das vezes, às custas de um consumo de energia nos alimentos maior do que o organismo, né? Maior do que o próprio organismo necessita. Então, isso faz com que a pessoa desenvolva a obesidade, né, que passa por peso e caracteriza sempre, pela definição que você trouxe, de ser uma doença complexa, multifatorial, grave. E ela é muito complexa também porque a presença dela desenvolve outras doenças. Então, é por isso que vai muito além. Nós estamos falando de doença, não é assim, o peso já foi o mais importante. Hoje não é importante. Hoje o que a gente busca com o tratamento da obesidade, como a gente cria todo aquele cenário para tratar, principalmente no controle de doenças ou na prevenção das doenças. E como que ela se desenvolve? Porque não, assim, não é só comer demais, né? Ela tem outras questões, como a gente trouxe, é multifatorial. O que leva a esse desenvolvimento? Então, assim, tem o caráter genético, mas os hábitos de vida, o consumo alimentar, o tipo de alimento, isso faz muita diferença, né? A gente costuma dizer assim, às vezes assim, quando a gente está entrevistando o paciente, sabendo a história dele, onde ele vive, né? Ele vive num ambiente que a gente pode chamar de obesogênico. Então ele vive lá num ambiente que toda a família tem preferência por comidas mais calóricas, menos nutritivas, sedentarismo. Uma coisa que é muito importante hoje e a gente vê nas crianças assim, que são o uso de telas, entendeu? O uso de telas prejudica e é uma predisposição a ganho de peso. O sono é fundamental. Então, um sono ruim tem predisposição à obesidade. Então, se você... Bebida alcoólica, também. Então, isso que a gente diz, depende muito do ambiente, porque quando a gente opera uma pessoa que vem de um ambiente que é todo obesogênico, a gente tenta com que essa pessoa mude o ambiente da casa dele. Porque, senão, com o tempo, o ambiente da casa puxa de novo. Então, é uma situação que a gente olha para aquela pessoa que a gente vai operar ou tratar, mas também tem que olhar para esse ambiente e orientar esse paciente, às vezes a família, de que isso precisa mudar.
porque é bom para todos. Se muda o ambiente, muda para todos. Por isso que a gente tem que focar muito no alimento. No alimento, porque se você só fizer exercício e você não tiver um alimento saudável, também não vai corrigir. Se você tiver um alimento saudável, mas você não se movimenta, porque você precisa se movimentar, porque precisa de músculo, daí vem toda uma outra situação. Então, a gente tem que analisar bem esse contexto e orientar de forma muito mais abrangente do que só operou, vai emagrecer. Então, a obesidade, a cirurgia é uma engrenagem, lá, uma parte da engrenagem, Mas o pós-operatório ele é fundamental. O acompanhamento com a equipe multidisciplinar, seguir as orientações. Nós temos obrigação de sempre estar informando, colocando novas opções. E a gente tem que ir ajustando no pós-operatório. Então, esse compromisso do paciente com a equipe, da equipe com o paciente, ele é para sempre. Até mesmo que precisa ter aquele resultado, né? Para depois fez a cirurgia, como que você vai voltar para aquele ambiente e ter o resultado para o longo prazo novamente, né? Isso vai impactar. Mas sabe que uma vez, uma história bacana que aconteceu, uma vez nós desafiamos os casais. Então, quando o casal tinha sobrepeso ou obesidade, um deles obesidade e que ia fazer a cirurgia, nós desafiávamos o outro, o marido ou a mulher, que seguisse a mesma linha dele que ele teria de pós-operatório. E sabe que isso dá certo. Então, se a pessoa muda os hábitos de vida, entra numa rotina mais saudável, ela também perde peso. Né? É que, às vezes, dependendo do grau de obesidade, dependendo da característica daquela obesidade, acontece que a pessoa emagrece, mas depois acaba ganhando peso de novo, que é conhecido como o efeito sanfona. Mas aí entra muitas outras coisas nisso, né? Parte hormonal. Daí o organismo inteiro está participando ou a favor ou contra. Então, isso é bem importante. E, doutor, eu vejo hoje 2 cenários. A gente tem aquela população que hoje cada vez mais vem buscando academia, atividade física, uma alimentação saudável. Mas a gente também vê um outro cenário que é a correria do dia a dia, a ansiedade, a alimentação rápida, porque eu tenho uma rotina grande, eu tenho que cuidar do meu trabalho, tenho que cuidar dos filhos, a falta de tempo. Com isso, a ansiedade gera, às vezes, insônia, como o doutor trouxe, a insônia, né? O não dormir à noite bem pode comprometer, é um dos fatores que ajuda. O doutor, diante disso, o doutor vem observando que a gente tem um crescimento hoje, né, no mundo, um crescimento das pessoas, o número de pessoas com a obesidade, ou a gente vem tendo uma desaceleração frente a essas pessoas hoje que vem buscando, vem tendo esse esforço para se cuidar. Que antes eu não via tanto gente correndo atrás de uma academia. Isso é uma pergunta muito interessante que você fez. Eu também vejo muito mais gente procurando uma vida saudável. Em qualquer lugar da cidade que você passar, você vê alguém se movimentando, se exercitando, preocupado com a alimentação, mas a obesidade não diminui. O crescimento da obesidade continua de uma forma importante, hoje atingindo muito as crianças, adolescentes. Então, às vezes a gente olha assim e fala assim, por que será que eu, quando era criança, eu saía de casa, ia na casa dos meus amigos, eu podia andar na rua, eu podia ir na esquina lá, se tivesse um campinho lá de grama, eu ia com meus amigos jogar futebol. Mas hoje não tem essa segurança. Então, o que os pais fazem? Os pais têm que trabalhar e eles criam um ambiente dentro de casa para os filhos poderem ficar com segurança. Então, o entretenimento, o que é hoje normalmente? São telas. Aí, eu dou risada porque os avós contam, né? Assim, eu fico cuidando dos meus netos, mas se eles pedirem um docinho, eu dou. Então, assim, você reúne pessoas na tua casa, fica em segurança, você, pai e mãe, vai trabalhar sossegado,
mas às vezes não tem condições de estar ali cuidando, de estar oferecendo a alimentação melhor. Às vezes é uma pessoa que nem é da família, que fica cuidando e vai fazendo para agradar as crianças, daí a criança fica triste porque não tem, daí cede, o adulto cede, e aquela rotina vai acontecendo. Então, a vida moderna também trouxe esses problemas, porque o acesso hoje ao que é industrializado é muito fácil, não é? Então, por exemplo, eu faço uma campanha no Instagram sempre que eu digo assim, descasque mais e desempacote menos, que é uma maneira de você passar uma mensagem e que é uma mensagem que pode trazer um hábito saudável, não é? Então, assim, você quer comer, então vê, você precisa desempacotar? Não é bom. Você precisa só descascar? Esse é bom. Então, isso é uma coisa que a gente pode trabalhar, mas a gente não consegue chegar em todos, né? Então, mas a alimentação saudável faz toda a diferença. E não é uma mudança tão rápida, né? Eu vou começar amanhã não é um hábito, né? Exige hábito, porque sim, é uma educação. Sim. A gente, quanto tempo foi criado, né? Muitas pessoas, quanto tempo foi criado desempacotando do que descascando, sim, como o doutor trouxe. Porque é muito mais fácil. Muito, né? Mais fácil, muito mais prático. E se você, por exemplo, quem vive nessa correria do dia a dia, assim, se me perguntassem assim, mas tá bom, e como resolver essa correria do dia a dia? Aí existe um exercício que pode ajudar. É assim, você tem que fazer 20 coisas no dia, tá bom? Mas algumas são prioridades. Então, você tem que lutar para fazer primeiro as prioridades. Então, vamos lá. O que é uma prioridade? O sono. Dormir uma quantidade de horas que te permita ser um sono saudável. Você precisa... no teu dia, você tem o teu momento de cuidar de você, de você cuidar de você. Às vezes você pode ir numa academia, às vezes você não pode, mas de qualquer maneira você cria uma situação para cuidar de você nesse aspecto que você precisa de movimento, ganhar músculo, não é? Então você pode, hoje você tem acesso na internet, você pode fazer uma aula de graça, você não paga nada, sim, e você vê lá um exercício que você pode fazer, meia horinha. Certeza. Então, você consegue, isso é uma prioridade. Outra prioridade, você ter uma alimentação saudável num horário. Então, você, assim, se eu saio de casa num dia que é muito corrido e eu não levo alguma coisa para comer, eu vou entrar naquela do pacote. Eu vou desempacotar. Então, mas se eu levar lá um Tupperware, lá uma coisinha assim de uma comida saudável, eu sei que a hora que eu parar lá naquele horário, eu já tenho minha comidinha pronta. Em qualquer lugar que você trabalha hoje tem um micro-ondas, né? Você não gasta nada. Né? Planejamento. Então, você está fazendo suas prioridades. Aí tem o teu momento de oração. Poxa, tira aquele momentinho de oração, é uma prioridade para você no dia. Você tem o teu momento de higiene, que você precisa fazer tuas coisas, não deixa passar esse momento, não é? Aí você tem um momento do teu trabalho, que você tem dentro do teu trabalho prioridades, porque às vezes você tem uma agenda que não dá para ser cumprida naquele dia. Cumpra as prioridades, ok? E quando você vai para casa, você tem que ter um momento teu com a família. Mas o que a maioria de nós fazemos hoje? A gente responde o WhatsApp, a gente responde o Instagram, a gente vai jantar, o telefone está do lado, você olha para o teu filho, o filho na tela. Então, assim, isso é uma prioridade que você tem que corrigir. Olha, os telefones não vêm para a mesa. Agora é o nosso momento de conversar em família e tal. Você começa a ter hábitos saudáveis que te ajudam muito mais a ter também a tua vida de uma maneira muito mais saudável. Mas tem que ter disciplina. Mas as prioridades, escreve lá, quais são minhas prioridades. E você vai ticando aquelas prioridades no dia, isso ajuda bastante. Aquela meta praticamente de final do ano, do início do ano, né? Quais são minhas prioridades, o que eu quero, o que eu almejo, né? É lutar, né? Correr de atrás para diariamente ter isso como objetivo, né? Exatamente, mas são todos fatores que interferem em você ganhar peso ou não. Então, se você vai por um caminho, você tem toda a chance
da obesidade. Se você vai por outro, você tem uma chance muito menor, salvo aquelas situações que não dependem só isso, existem doenças envolvidas e que podem favorecer o ganho de peso, né? Uma das coisas que eu vejo também acompanhando a isso é a acessibilidade. Hoje as famílias têm mais acesso vai no mercado, aquela coisa assim, antigamente eu observava as famílias, ia no mercado, comprava aquele salgadinho, aquela bolacha, aquele iogurte, dava ali para aquele começo do mês. Se for acabasse, acabou, só para a próxima compra. Hoje já não. Hoje as crianças, elas têm ao longo do mês o que elas querem, bolacha recheada, sucrilhos, tudo à vontade, não tem mais aquele controle, né? Não tem. E outra, hoje, as facilidades, né? Eu falo que o telefone, veja, nós não viveríamos sem o telefone hoje. Não mesmo. Mas esse telefone, às vezes, causa um problema danado, né? Com esse aparelhinho pequeno, você pode estar no caminho da sua casa. Eu não tenho isso, mas é possível hoje. Você pode abrir o portão da tua casa com o teu telefone. Você tem lá uma porta que é um digital, que você digita e entra. Aí com o telefone você liga para o iFood e você pede o que você vai querer. Eu acho muito difícil alguém ligar para o iFood e pedir uma salada de alface. Normalmente vai vir, o alimento que vem é aquele que foi desempacotado. Então você pede lá um alimento que vem para tua casa, você está sentado assistindo futebol e ainda você já pagou, né? Não precisa pagar, já pagou no telefone e ainda você tem alguém que vai pegar na porta para você e trazer até o sofá para você. Então eu costumo usar uma fotografia numa aula que eu ponho uma pessoa sentada no sofá com a televisão ligada no futebol e uma corrente no pé, como se fosse acorrentado, né? E ele fica ali, ele não gastou nada de energia, mas ele consumiu bastante. E depois que acaba o futebol, dia de trabalho foi muito cansativo, já está na hora de dormir, daí vai dormir e você comeu, mas você não saiu do sofá. Então, essas facilidades também podem atrapalhar. Então, por isso que eu insisto no descascar. Isso aí. E os riscos para quem tem obesidade, né? A gente falou que vai além das questões estéticas. Quais são os riscos que essas pessoas desenvolvem? Porque quando a gente pensa também numa pessoa obesa, não é só aquela pessoa que tem uma grande quantidade de gordura propriamente. Tem pessoas que são magras, mas que também são ditas assim, falso magro, né? Quais são os riscos? Bom, primeiro que assim, o magro não quer dizer que seja nutrido e o obeso também não quer dizer que seja nutrido. Então, isso são duas coisas que você tem que avaliar bem nas pessoas, né? Mas existe uma obesidade pequena que pode ter mais doenças do que uma obesidade maior. Então, veja, o que a gente tem que analisar são doenças. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma obesidade grau 1, mas ele tem diabetes, ele tem pressão alta, ele tem alteração de colesterol, a gente tem que tratar tudo isso. Não estou falando assim, você tem que operar. Não, você tem que avaliar, você tem que diagnosticar. E daí você vai tratar e ver qual tratamento te deu uma resposta que você possa dizer que teu paciente diminuiu bastante os riscos de saúde dele. Se você for para uma pessoa que tem mais obesidade, os riscos já começam a aumentar também, porque o risco de queda aumenta, o risco de sonolência, de dormir em algum lugar, às vezes no semáforo lá, o paciente pode dormir, o risco de cardiovascular. Então, maior risco do que aquele obeso menor, que ele tem de desenvolver o diabetes. Se você desenvolve diabetes, você também aumenta o seu risco cardiovascular. Então, e não precisa ser um grande obeso para ter risco. Qualquer sobrepeso vai aumentando o risco.
Então, a vigilância tem que ser importante. Então, é só para desmistificar aquela situação. Se tiver 120 quilos, tem mais doença do que se tiver 80 quilos. Não é assim, às vezes. Então, nós temos que olhar para o paciente como saúde. Qual é a saúde daquele paciente? O que ele tem de risco? Depois você vai se preocupar com a estratégia para uma perda de peso maior ou menor, mas primeiro analisar esse paciente. Então, por exemplo, o risco da obesidade. Bom, você tem que tomar cuidado quando você diz, você tem que fazer academia. Mas calma, a academia pode te causar uma fratura, pode. Então, assim, tudo tem que ser orientado, não é? Tem que ter bastante critério. E hoje existe protocolo para tudo isso. Então é só seguir os protocolos já feitos por todos os especialistas e profissionais que tratam a obesidade. Mas o risco, obviamente, que aumenta, tanto de doença como de acidentes. E com relação a primeira coisa, né, quando alguém pensa, estou acima do meu peso, vou fazer uma dieta. Quais são as orientações? Segue com a dieta, né? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa vou cortar a alimentação. Mas o cortar a alimentação não quer dizer nada e muitas vezes é contra o que nós queremos como uma vida saudável. Então, restrição ou excesso não é bom. É a mesma história assim, que às vezes um parente diz assim, você deu 2 voltas no parque, você tem que conseguir dar 3 voltas no parque. Mas a terceira pode te causar lesão muscular, pode te trazer doenças, pode trazer um monte de coisas que não são boas. Você restringir a alimentação pode te faltar muitos nutrientes, entende? E o excesso de alimentação, principalmente se forem dietas mais calóricas e menos nutritivas, também te traz muitos problemas. Então, o que você tem que ter? Uma orientação de uma dieta saudável, alimentação saudável, que supra as necessidades diárias que o nosso organismo precisa. E também existe um cálculo de uma taxa metabólica basal do nosso organismo, onde a gente chega a um cálculo de quanto eu tenho que consumir, quanto eu tenho que gastar, que é um equilíbrio. Mas isso hoje... Então, qual é o conselho que eu daria para uma pessoa? Eu quero perder peso. Procurar uma equipe multidisciplinar que possa orientá-la de maneira correta, e nessa equipe multidisciplinar faz parte aquele especialista que é o endocrinologista, que vai ver toda a tua parte hormonal e nutritiva, a nutricionista que vai te repor o que você precisa em conjunto com a endocrinologista, uma psicóloga que pode te orientar sobre alimentação e pode melhorar a tua visão sobre isso, um profissional da educação física que pode te oferecer aquilo que você pode de movimento, não é? Aí sim, você tem doença, você tem mais risco, o cardiologista tem que te ver. Então, a minha orientação é assim, procure uma equipe multidisciplinar que te oriente de forma correta o que você precisa fazer. Mas alimentação restrita e errada não vai levar a nada. O peso que você perde não é benéfico, é maléfico, né? E eu vejo que tem muita gente que fala, eu não tenho tempo para academia, eu não tenho tempo para cuidar da minha alimentação, né? Dentro de tudo aquilo que a gente falou, minha rotina é corrida. Hoje eu escutei, né, algumas pessoas falando, eu vou pro Ozempic. Porque eu vejo que é um tratamento mais rápido e que eu vi que fulano de tal também está fazendo, então as pessoas, eu estou escutando muito isso. Mas aí, como funciona esse medicamento que o pessoal está trazendo, que é algo milagroso, que tem ajudado muita gente a perder peso? Então, sensacional pergunta. Porque a gente pode olhar lá para trás um pouco e lembrar das boletas, que eram aquelas medicações milagrosas, fórmulas, enfim, e que todo mundo tomava isso, e tinha um efeito de tirar o apetite, a pessoa perdia peso, mas também alterava negativamente exames, irritabilidade, dificuldade, ou às vezes com mais lentidão no que faz. Lentidão. Então, assim, historicamente, se tentou
tudo com a obesidade. A indústria farmacêutica nunca parou de pesquisar, os médicos, cientistas, todos continuaram pesquisando, e a gente está enxergando um progresso em relação à medicação. Mas assim, volto lá. Eu quero perder peso, o que eu faço? Procure uma equipe multidisciplinar. Eu quero tomar o Ozempic, que é o remédio da moda. Procure uma equipe multidisciplinar. Porque alguém que entenda disso tem que dizer para você se para você é bom tomar ou não, não é? E também tem que te explicar que não adianta tomar um mês e parar. Então, isso não dá para decidir sozinho. Agora, eu vi ontem, se eu não me engano, eu vi um editorial, alguma coisa, que o Ozempic podia ser comprado na farmácia sem receita. Parece que agora não vai poder mais. Eu vi alguma coisa disso ontem. Acho que seria bom isso acontecer, para não ter esse uso indiscriminado. Mas o que é o Ozempic, que você me perguntou? O Ozempic, ele atua na secreção da insulina. E com isso ele consegue fazer os níveis de glicose ficarem melhores. E ele tem uma função que é uma das situações que pode ajudar na perda de peso, que é retardar o esvaziamento gástrico. Esse retardo do esvaziamento gástrico, o alimento fica mais tempo no estômago. E ele causa uma sensação de saciedade um pouco mais prolongada. E o paciente acaba comendo menos. Claro que tem seus efeitos colaterais, não é? Tem efeitos colaterais e nós temos que lembrar que nós ainda estamos aprendendo com isso. Leva muito tempo para aquele resultado científico, o melhor resultado científico, estar à disposição sobre efeitos colaterais, sobre qual foi o percentual que esse remédio fez efeito, para que grupo de pessoas, para que tipo de obesidade ele é mais adequado para ser aplicável, porque já existe pessoas que não respondem ao Ozempic. Então, tudo isso é motivo de estudo, está se estudando, mas como notícia boa, já tem remédios que estão em fase final de estudo superiores e que estão, assim, a perspectiva de trazer um resultado melhor. Mas são medicamentos que não dá para usar pouquinho, são medicamentos que vão ter que ser usados continuamente. Então, mas nós estamos aprendendo ainda. E a cirurgia? A cirurgia tem... hoje, se você me perguntar assim, qual é o tratamento mais eficiente da obesidade? É a cirurgia. Okay? E quando fazer? Quando olha lá, vou bater nessa tecla aqui, hein? Quando a equipe multidisciplinar te estudou muito bem e disse para você é melhor a cirurgia. Então, não é pelo teu peso. Vou voltar, não é pelo teu peso, não é pelo teu o que você gosta de comer, não é para fazer a cirurgia que você mais gosta ou que teu médico mais gosta, não, é para fazer o que é melhor para você. E para a gente poder entregar para uma pessoa o melhor que a gente pode, a gente tem que ter um grupo que estude essa pessoa e a gente possa entregar em conjunto o melhor para essa pessoa. Então, sempre o caminho é procure uma equipe multidisciplinar e deixe que essa equipe te trate, não é? Certo. Então, o Ozempic ainda tem muita coisa por detrás que ainda não está em estudo. Não, mas sempre é assim, né? A gente continua estudando tudo, mas a gente já sabe que o Ozempic, para muitas pessoas, tem um resultado bom. Então, é uma medicação boa que nós temos no mercado. Até esse momento, a gente diz que sim. É uma medicação boa. Mas como o doutor disse, né, é muito importante que tenha esse acompanhamento, até mesmo que terminei a medicação. E agora? Não, e também o entendimento que é uma medicação que você não pode... Eu quero ir para a praia esse final de ano, agora eu preciso emagrecer, vou tomar um mês de Ozempic. Não é para ficar dessa maneira o uso, né? Então, tem que ser um uso racional, orientado. Não é? Certo. Doutor, e tem muita gente às vezes que está nos ouvindo, nos vendo, né, no YouTube, podcast...
com uma dúvida, né? Poxa, e agora? Por onde eu começo? Eu tenho obesidade, vou buscar essa equipe multidisciplinar? Como eu busco? Eu busco primeiro um médico? Quem eu devo começar a buscar para começar a ter esse olhar diferente? Eu acho que, assim, para uma primeira avaliação, porque hoje o que é o comum? O comum é o paciente procura o cirurgião. E o cirurgião encaminha para endocrinologista. Mas, assim, tanto faz. Pode começar pelo cirurgião, mas pode começar pela endocrinologista também. Essas equipes estão trabalhando juntas. Então, você tem que escolher. Eu gostaria de escolher uma equipe. Aí você escolhe uma equipe que, se você precisar de uma cirurgia, você já tem um pouco de empatia com aquele cirurgião e você vai nessa equipe que ele faz parte como um membro dessa equipe. Certo. E que recado podemos agora finalizar e deixar para quem está nos ouvindo, nos vendo, para finalizar o nosso podcast? Olha, eu vou finalizar o seguinte, que independente se a pessoa está acima do peso ou não está acima do peso, que olhe os seus hábitos de vida, né? E tente melhorar, mesmo não tendo sobrepeso. E eu começaria assim, pensando muito bem, numa alimentação bem saudável. Hoje nós temos acesso. Eu quero, se você escrever lá hoje, uma alimentação à base de produtos só saudáveis, produtos sem glúten, produtos sem lactose, você tem ali a vontade. Agora, hoje, por exemplo, né, eu, de uns 2 anos para cá, acabei gostando de cozinhar. Então, hoje eu tenho um prazer enorme de ir num lugar, comprar o alimento e escolher aquele alimento que eu quero que seja o consumo lá na minha casa. Então, eu consigo escolher, porque eu estudei sobre os alimentos. Tenho muito a aprender, não sei quase nada ainda, mas já estudei bastante coisa, já consigo fazer uma refeição bem saudável, e é uma refeição muito nutritiva. Não tem, eu digo assim, quando você tira aquilo que não é saudável, que todos nós gostamos, né? Quando você tira do teu dia a dia a alimentação que não é saudável, você só ganha, entendeu? Porque na maioria das vezes você está tirando o que não é bom e consumindo o que é bom. Então, ó, alimentação saudável, exercício orientado. Você pode, depois de um tempo que você entrou no protocolo que foi orientado, fazer teu exercício sozinho, mas você tem que iniciar com exercício orientado, porque é aquilo que eu falei da taxa metabólica basal, que tem que ser calculado, tem que ver quanto você tem de músculo, massa magra, massa gorda, enfim. Isso seria uma coisa muito boa. Minha orientação, sono. Um sono bem bacana, não é? E a outra coisa é diminuir um pouquinho o uso de telas. Claro que quando eu falo de alimentação saudável, passa muito por retirar excessos de tudo. Bebida alcoólica, refrigerante, enfim, tomar cuidado com excesso de fruta. Só vou comer fruta porque, bom, mas tem algumas coisas que não pode ser, tem que ser equilibrado. Então, a minha mensagem final é: viva saudavelmente em equilíbrio. Certo. Eu estava vendo alguns vídeos do doutor e o doutor fala de algumas frutas, fala de alguns alimentos lá, o kiwi, bom para o intestino, o feijão, para o ferro. Então, tem vários alimentos, a gente conheceu o poder dos alimentos para a gente evitar e reduzir a questão dos medicamentos. Sim. Então, acompanhe o Dr. Nassif, né, nas redes sociais, ele dá muitas dicas, muitas orientações. Acompanhe o nosso podcast, a gente também traz bastante profissionais aqui com muita experiência, bastante capacidade para trazer essas informações, esse cuidado que a gente precisa receber para rever, né? Rever o nosso planejamento, o nosso dia a dia, quais são as nossas prioridades, que cuidado eu tenho que ter para ter uma vida longa, cuidar da minha família, evitar medicamento, evitar uma internação. Então, o que eu posso fazer de diferente hoje? Porque tem muitas doenças que não é o fato de eu comer errado que ela vai hoje que vai ter um impacto amanhã. É longo prazo, a gente vai colher isso no longo prazo. Então, o que eu posso fazer de diferente hoje?
Doutor, muito obrigado. É uma honra Imagina, o privilégio é meu. Recebê-lo aqui. Muito obrigado e obrigada, pessoal. É um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.